Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Todos em paz, com saúde? Espero que sim. Desejo que sim. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso momento de filosofia, ao nosso momento de reflexão profunda. Eu sou o professor Carlos Merlin. É sempre uma honra, um prazer, um privilégio, uma alegria ter vocês aqui comigo para a gente pensar um pouquinho mais calmamente, buscar a sabedoria, pensar profundamente, porque sempre que buscamos a sabedoria, pensamos profundamente, nos tornamos seres humanos melhores. Façamos isso, pensemos. Hoje vamos refletir juntos sobre esse tema que está aqui, ó. Ser sincero. Ser sincero. Está lá no seu material didático, no volume 3, página 18. A gente vai fazer uma reflexão e é claro que é importante que você leia, estude, aprofunde os seus conhecimentos sempre. Reflita sempre, converse, dialogue, leia. Isso é muito importante, é muito bom. Então vamos começar a pensar profundamente sobre essa expressão. Ser sincero. Vamos lá. Ser sincero. O que significa? É apresentar-se perante os outros, perante a si mesmo, tal qual se é. Ou seja, a unidade, a congruência entre o que eu mostro de mim e o que eu sou. É nisso que implica uma sinceridade, né? Estou aqui, as ideias que eu apresento para vocês são as minhas, as emoções que eu apresento para vocês são as minhas, os valores que eu apresento para vocês são os meus, não estou mentindo, não estou fingindo, não estou simulando. Isso é ser sincero. É pôr-se no meio das pessoas tal qual se é. É pôr-se em autorreflexão tal qual se é. Então, sem fingimentos, sem máscaras, sem interpretações, sem papéis, tal qual se é. Primeira pergunta. Ok, entendi o que é ser sincero. Então vamos lá. É possível? É possível ser sincero? É possível apresentar-se tal qual se é? Primeira reflexão que vamos fazer. É possível eu não fingir e ser autêntico, sincero, verdadeiro? Segunda pergunta. É possível fazer isso o tempo todo? Em todas as circunstâncias? Terceira pergunta de reflexão sobre esse tema. É desejável que façamos isso, que sejamos sinceros o tempo todo? É desejável? É bom? A filosofia vai nessa dialética, né? Pergunta, resposta, pergunta. Professor Merlin usou uma palavra que eu não sei. O que é dialética? Dialética é uma coisa bastante complexa, mas nesse momento você pode entender essa palavra como esta ação de pensar, chegar a uma conclusão, questionar a própria conclusão e seguir avançando com uma ideia, outra ideia contrária, aprimorar a primeira ideia pelas críticas e assim a gente vai crescendo intelectualmente nas nossas ideias. Então, eu me ponho a questionar minhas próprias respostas e assim eu vou aprimorando-as, melhorando, né? Como que lapidando um diamante. Por enquanto temos a ideia de que ser sincero é apresentar-se tal qual se é, sem máscaras, fingimentos ou qualquer coisa assim, e estamos refletindo se isso é possível, necessário, desejável, né? Ser você o tempo todo e todo o tempo, ser autêntico o tempo todo o tempo, ser verdadeiro o tempo todo o tempo, é possível? É desejável? É bom? Essa é a reflexão. Mas, Sr. Merlin, eu acredito que sim, porque ser sincero é um valor. A verdade ela é um valor. A verdade ela é uma virtude, a honestidade também. Então eu já dou a resposta para o senhor, professor Merlin. É sim muito importante ser sincero, ser eu mesmo, ser autêntico e verdadeiro o tempo todo e todo o tempo. Pô, bacana. Se você está nesse caminho, é realmente isso. É bom, é bom. É necessário, é necessário. É possível? Aí temos que verificar algumas nuances, temos que verificar algumas situações com relação à possibilidade dessa sinceridade plena e total e verdadeira, que é sim um valor
que é sim desejável, que é sim bela. Mas vamos aprofundar então isso, né? Sincero sempre? Verdadeiro em todas as circunstâncias? Autêntico em todas as ocasiões? Então deixa eu colocar mais alguns elementos para a tua reflexão, se isso é bom, desejável e valoroso sempre, tá? Porque também nós temos que pensar num outro aspecto, o da nossa intimidade, ok? O da nossa personalidade e também das nossas contradições. Muitas vezes a gente tem que parar e pensar, ser autêntico, sem máscara, ser verdadeiro, mas até que limite da exposição do meu ser é realmente necessário, é realmente valoroso, é realmente valioso naquelas circunstâncias. Será que nós não temos circunstâncias onde eu posso ser sincero, autêntico, mas não preciso me expor? Ou seja, a minha exposição ali não traria nenhum benefício nem para mim, nem para as pessoas naquela circunstância? Será que às vezes o silêncio não é melhor do que a exposição? Será que em determinadas circunstâncias não é melhor ouvir e refletir? Será que eu tenho que me expor o tempo todo tal qual eu sou? Claro que diante de situações onde tem valores empregados, onde tem situações onde temos tensões empregadas ali, de repente uma expressão pura da minha verdade se faça necessária para gerar algo bom, para gerar algo bacana naquele grupo. Mas às vezes não. Às vezes é necessário esperar a hora certa e o momento certo de manifestar as minhas verdades, a minha sinceridade, a minha autenticidade. E como é que eu vou fazer isso, Samir? Como é que eu vou ter critérios para saber o momento de eu ser autêntico? Não, você deve ser autêntico sempre. A questão não é essa. A questão é a sabedoria para o momento da total exposição do seu ser, da sua autenticidade. É diferente. É diferente. Há uma reserva de intimidade que precisamos ter para eu mesmo, para minha família, para o meu núcleo de amigos, né? Não há necessidade, em tese, de eu ser transparente o tempo todo para todas as pessoas. Não, nem sempre. Às vezes a minha sinceridade ela é importante e a minha autenticidade ela é importante para gerar algo positivo, algo bacana, algo bom. Mas quando estamos fora dessa circunstância, essa reserva de reflexão da minha intimidade, ela é muito importante. Até para eu poder refletir, aprimorar minhas contradições. Então eu preciso analisar as circunstâncias. Eu preciso analisar as ocasiões. Sigamos em frente. Ser sincero, portanto, é algo vinculado à timidez. Às vezes eu simplesmente não consigo, porque sou tímido, porque não quero me expor. Eu sou obrigado a me expor? Claro que não, a não ser que seja necessário para gerar algo bom, algo bacana, algo legal, um dever ético a sua sinceridade, mas respeitando as características da sua personalidade, por exemplo, de alguém tímido, mais retraído, mais calado, não é? A importância dessa sinceridade, da manifestação daquela sinceridade, daquela verdade. Fazer uma análise. É importante agora? Posso aprimorar mais e num outro momento apresentar esses meus valores, essas minhas ideias, esses meus pensamentos? Será que não é importante eu também ver o grau de importância da minha sinceridade naquele momento? Será que eu não tenho que analisar o meu próprio medo? Às vezes tem uma pressão social muito grande e eu preciso medir que eu também não quero uma exposição desnecessária. Tenho que avaliar por que eu estou com medo naquele momento. A insegurança. Muitas vezes eu quero ser sincero, mas eu também estou refletindo sobre o fato de que eu preciso amadurecer aquelas ideias e aqueles valores, conversar num núcleo mais fechado, quem sabe com a minha família, com os grandes amigos. Os preconceitos. Muitas pessoas podem simplesmente reagirem à minha sinceridade ou ao valor que eu estou apresentando no meu ser de uma maneira muito preconceituosa que pode me ferir, que pode me afetar. Então, de novo, eu tenho que me perguntar, vale a pena naquele momento? Porque há muitas formas de ser sincero, verdadeiro e autêntico. E também momentos. Será que naquele momento, com aquele grupo, né, vai ser o impacto que eu vou ter da minha sinceridade, da minha autenticidade, vale a pena?
Ah, professor Benito, o senhor está dizendo que às vezes eu tenho que fingir, mentir? De forma alguma, nunca fingir, nunca mentir, nunca interpretar, mas algumas vezes refletir, silenciar, conversar com os pais, pensar mais profundamente, amadurecer. Às vezes é necessário escolha do momento, da oportunidade e da reflexão. E também nós temos dúvidas. Não raro, por mais forte de personalidade que sejamos, no sentido de ter valores muito bem construídos no seio familiar, no seio de uma vida, de uma cultura, de uma experiência, dúvidas surgem. E é preciso, portanto, burilar, aprimorar, pensar mais profundamente ainda. Veja quantos elementos importantes dentro disso, né? A minha personalidade, as pessoas ao meu redor, o quanto de impacto positivo terá o meu posicionamento. Tudo isso com muita calma, com muita reflexão, com muita tranquilidade, com muita serenidade na busca de uma vida autêntica e transparente no sentido de transparência de valores, transparência de princípios que não estão negociados. Porque todos nós temos princípios construídos na família, no seio familiar, no seio de uma história, de uma experiência, que são inegociáveis. Então, esse sim, o tempo todo e todo o tempo, eu posso manifestar. Mas tem muitos outros aspectos das minhas concepções, ideias e valores que eu posso me sentir inseguro, que eu tenho que enfrentar preconceitos, que eu tenho medo, dúvidas, características da minha personalidade, que aí eu preciso refletir com mais calma, com mais tranquilidade e serenidade. Um filósofo lá do período do Iluminismo, chamado Jean-Jacques Rousseau, ele também refletiu sobre isso. E ele pensava que a pressão social, muitas vezes, ou seja, aceitação pelo grupo, valores daquela sociedade, daquele momento, popularidade, enfim, criava um mundo de aparências, onde as pessoas, para se sentirem tranquilas e bem e tudo mais, né, com todo mundo, não criar inimizades, não criar situações embaraçosas, as pessoas tinham muita dificuldade em ser autêntico e sincero. Ou seja, fingiam para mergulhar no mundo de aparência por conta da pressão social. E é aqui que nós falamos daqueles valores inegociáveis: honestidade, verdade, solidariedade, honra, aquilo que você aprendeu com seus pais, no núcleo da sua experiência. É mais fácil ser autêntico no pequeno grupo do que no mundo das aparências da pressão social. Mas cada vez mais a gente tem que refletir no seguinte sentido: será que esse mundo não está precisando da nossa autenticidade? Será que esse mundo não está precisando dos valores mais profundos que carregamos? Será que não está precisando de empatia? Então, muitas vezes ceder às pressões sociais é realmente muito ruim. Mas sempre devemos pensar no seguinte: mesmo nós, com as nossas ideias, princípios e valores, precisamos amadurecer, desenvolver, aprimorar no diálogo de um núcleo pequeno. Parentes, pais, amigos próximos, para poder enfrentar esse mundo de aparência e jamais enfrentá-lo sozinhos, né? Buscando sempre a autenticidade quando vale a pena para desenvolver um valor, algo positivo. É uma reflexão muito interessante, a reflexão sobre a sinceridade, né? Ser sincero, verdadeiro, mas também ser aberto às mudanças. Convencer, conversar, dialogar, aprimorar, buscar autenticidade na hora certa, no momento certo, do jeito certo. Núcleo pequeno de intimidade ser respeitado. E depois sim, conforme a gente vai crescendo e se desenvolvendo, enfrentar esse mundo das aparências e não ceder à pressão social para fazermos algo que sabemos de antemão errado, baixo, vil. Buscar sempre as ações e os pensamentos e reflexões positivas para o engrandecimento, para a valoração do nosso ser e da vida. Reflexão profunda essa, muito bacana. Converse com seus pais, leia o material, fale sobre a sinceridade, fale sobre a importância deste valor. Foi uma honra, um prazer e um privilégio viver com vocês mais esse momento. Fica aqui um grande abraço do professor Merlin. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.